Olá, 23 de maio de 2025. Lércio Comar no nosso resumo, no nosso bate-papo, na opinião da semana. Você assistiu o vídeo da semana passada falando sobre o e-commerce em queda? Não que esteja caindo o volume de venda pelo e-commerce, mas a participação dele. As lojas físicas estão sim vivinhas da Silva e é um ótimo, ainda continua sendo o maior volume de venda de saída. O que mais nós falamos semana passada? Segundo a Cielo, o varejo cresceu em abril de 2025 em relação ao ano passado. O quanto a venda da carteira de recebíveis afetou no resultado das empresas, o que ela recebia de juro, hoje faz falta no resultado. As mudanças no tempo de permanência no Bolsa Família era para ser boa notícia, mas não foi. Um novo recorde de pessoas inadimplentes no Brasil. Aqui, semana passada, falamos de pessoas, a semana sobre empresas, também novo recorde, infelizmente. E a história é exemplar de foco no negócio, da Lego Brinquedos, o como a gente pode, sem querer, abrir demais o leque, perder o controle e perder resultado. Lércio, vamos direto no assunto, naquilo que importa. Eu tenho sentido uma melhora na confiança em maio. Como assim? Até abril, até o comecinho, primeira semana de maio, as reclamações dos profissionais, das empresas, estava sendo mais contundente. O mercado está ruim, a ponta está ruim. Eu senti assim, amenizou. É claro que ainda há uma reclamação muito grande sobre concorrência, sobre resultado, dificuldade de venda, mas de forma geral, a falta ou aquele medo maior diminuiu. Se avaliarmos que estamos quase chegando no mês de junho, quase falando em julho e agosto. Temos ainda um período mais fraco um pouco para móveis, mas logo, logo, se Deus quiser, já pega um segundo semestre. E segundo semestre, por todas as dificuldades que tenha, ele sempre tende a ser melhor. Comparando com os dados da D, fazendo uma comparação meio rápida aqui, o mês de maio vem crescendo em relação, o faturamento desse ano inteiro, crescendo em relação ao ano passado, um pouco menos de velocidade, mas se eu comparar com o maio do ano passado, o crescimento está maior. Então, o maio do ano passado cresceu em relação a 23, esse ano está crescendo mais ainda do que estava. Mas no segundo semestre do ano passado, esse crescimento estava mais forte. Então, de certa forma, eu vejo que ainda é um crescimento robusto, mas já não aquele desespero, aquela loucura do segundo semestre. A carteira de pedidos do grupo permanece alta, ela é menor do que foi a carteira de maio do ano passado, que precedeu aquele estouro de boiada, mas se nós formos comparar de novembro para cá, praticamente vem se mantendo a carteira. E é uma carteira razoável, dá para as empresas trabalharem sem falar em férias coletivas. Lércio, essa realidade não está comigo. Nunca se esqueça, a realidade não é igual para todos. Temos algumas situações, algumas regiões que há uma dificuldade maior de venda. Você que está na AD Monitor, é só olhar lá nos painéis. Há regiões do Brasil, há estados do Brasil, onde a venda está péssima. Não é você, não é o teu produto, não é teu preço, não é teu representante. A região passa por uma dificuldade. Assim como já passaram outras, já passaram a fase e melhoraram depois, tem essa sazonalidade disso. Não imagine que todos estão exatamente como você. E quanto você está preparado para o e-commerce? Como assim? Ainda falando de e-commerce, seguindo da semana passada, a gente ouve de uma forma muito comum: rapaz, eu vou começar a vender pelo e-commerce, isso é o futuro, eu acho que a coisa vem crescendo, talvez falte informação. Não é o futuro, já é o presente, o mercado, aquela possibilidade de venda já está tomada, o mercado já está lá. Ah, eu vou colocar no site, dá para concorrer com os outros, eu vou tentar ver se sai para vender. Nem faça isso se o teu pensamento for nesses termos. Vou pôr para ver o que dá. Não vai rolar, não. E eu tenho exemplo, eu tenho provas para você sobre isso. É, o quanto você conhece desse mercado. Nós nunca devemos entrar no mercado que a gente não conheça ele muito bem. Porque por menos que você arrisca, você está perdendo um bem extremamente precioso, mais do que o dinheiro, que é o seu tempo, a sua visão. Você pode estar perdendo tempo num lado. Vou deixar mais claro aqui, tá? Não estou dizendo para ninguém ir para e-commerce que seja ruim, não é essa a minha opinião. O que eu estou dizendo é, não vai fazendo apostas.
Se você realmente vê condições disso, você vá, mas vá estruturado, vá conhecendo por onde você tem. Se não, faça o que você já fez de melhor sempre. Evolua dentro daquilo que você já domina. Esse é o meu ponto de vista. O quanto você já conhece de e-commerce? Bom, saiu uma matéria aqui do CEO do Mercado Livre. O Mercado Livre está entre os cinco maiores. é, marketplaces do Brasil, na verdade é o maior, e teve algumas coisas nessa. Se você for olhar lá no card, tem a matéria completa, tá? Vale a pena você dar uma olhada, você pode perceber coisas que eu não vi. Mas me chamaram a atenção alguns pontos, eu só pesquei eles aqui para falar um pouquinho sobre isso. Algumas situações, tá? Para ver o quanto a gente conhece desse mercado. Bom, o mercado de comércio eletrônico no país não é de eletrônicos, é o e-commerce. O comércio eletrônico no país movimentou ano passado pouco mais de 350 bilhões. Você sabe o que são 350 bilhões? Para você ter uma ideia, isso é mais do que a renda de um mês de toda a família brasileira. Então, nada, nada, estamos falando em 8% de toda a renda do país passando pelo e-commerce. Não é pouca grana. O mercado é robusto, tá? Desses 350 bilhões aqui, quase metade é do Mercado Livre, mas vamos seguir. Esse CEO, ele está logo na época da pandemia, ele assumiu o cargo. Na época, o Mercado Livre tinha 20% de market share. Se você não conhece esses termos em inglês, 20% do mercado de marketplace era o Mercado Livre. Então, de tudo que tinha no Brasil em 2020, logo ali na pandemia, 20% passado pelo Mercado Livre. Era muito? Ele foi contratado para aumentar. O segundo maior marketplace, que é o Magalu, era o Magalu, permanece, tinha 18%. Então, o Mercado Livre tinha 20% do mercado e a Magalu 18%. Bom, passados 5 anos, ou passado 4, olhando os números do ano passado, e aí, como é que tá? O Mercado Livre subiu de 20 para 39,44% de participação. Ele dobrou a participação. Ele tirou dos concorrentes. Como assim? O Magalu tinha 18% do mercado, hoje tem 13%. E o Mercado Livre roubou dos outros também. Aqui a briga é de cachorro grande. Lógico, Magalu, Casas Bahia, ela tem uma força, ela é um marketplace, mas ela também quer vender os produtos dela. No caso do Mercado Livre, menos. E ele fala sobre isso. Tá, você vai colocar lá no site. Você vai montar um site, você vai montar uma loja, você vai montar algo. Quão rápido o Mercado Livre entrega no Brasil? Entre 50% e 52% das entregas no Brasil acontecem no mesmo dia ou no dia seguinte. O consumidor tem na cabeça dele que o que ele compra pelo Mercado Livre, no máximo amanhã está chegando. Em até dois dias são 80% das vendas. Você consegue colocar o teu móvel em 48 horas dentro da casa do consumidor? Isso em nível nacional, tá? Em cidade que tem centro de distribuição, os CDs, aí é mais rápido, tá? No mesmo dia, se o cara comprar até o meio-dia, no final da tarde o produto está lá na casa do consumidor. Lércio, mas isso não funciona para móveis. Para móveis nós trabalhamos com um prazo maior. Concordo contigo. Mas você que está me ouvindo aqui, assim como eu, de carne e osso, somos consumidores. Você comprou aquela bebida, chegou em 24 horas, você comprou uma roupa, chegou em 24 horas, você comprou arroz, chegou no mesmo dia. Você vai comprar um estofado, um guarda-roupa, vai esperar um mês para chegar? Não vai, não. A gente fica mal acostumado, nós somos mal acostumados. Então, esse é o mercado. O mercado de e-commerce ele está se tornando muito mais rápido do que a loja da esquina. Incrível. Qual o tamanho desse mercado? Bom, o Mercado Livre tomou aqui metade quase do mercado, mas ele é tão forte assim? Não, o negócio está aqui, tá? A venda IP é muito pequena, ou seja, a venda do Mercado Livre, ele como loja entregando, é muito pequena. O foco deles está nas empresas que vendem através do Mercado Livre. 450 mil vendedores ativos. Então, quando nós falamos do Mercado Livre, dono de metade, nossa, sozinho ele está com tudo isso do mercado de e-commerce? Não, são 450 mil lojas vendendo. Inclusive, a matéria fala sobre um trabalho deles de tirar pessoas físicas, organizar, tentar tirar a venda sem nota, tentar tirar produtos copiados. Mas essa é a questão. Quando você entra no Mercado Livre, você está concorrendo com quantos mais lojistas que sonham, vivem, respiram móveis todos os dias.
Então não vai imaginar que esse é um comércio em ascensão. Não, só no Mercado Livre já tem 450 mil empresas trabalhando. Esse já é um mercado, tem gente que conhece pra caramba disso aqui. Se prepara bem, se for para entrar, entra bem preparado, para você não perder tempo, não perder tua atenção. Tem algum produto campeão de vendas? Olha que interessante, isso aqui também me chamou bastante atenção. O chamados small appliances, que são os pequenos eletrodomésticos, como batedeira e liquidificador. A gente passou de 30% de participação na categoria. Você acredita que esse tipo de produto, batedeira e liquidificador, o Mercado Livre corresponde com quase um terço da venda do Brasil inteiro? E você, representante comercial, quantos lojistas teu, você lojista, quantos vendem batedeiras e liquidificador? Sim, 70% é aí, na tua loja que é comprado. Um terço já está lá no Mercado Livre, fora os outros e-commerce. Eu achei incrível esse volume, na verdade. E qual é o produto campeão de venda? Eles falam como depende muito de época, depende de tudo. O curioso foi que na Black Friday o mais vendido foi leite condensado. Peraí, você está falando de móveis, de eletrodoméstico, eletrônico, o que mais vendeu é leite condensado? Não tem mais produto para vender por e-commerce. Qualquer coisa pode ser comprada, só que é o custo-benefício. Então, qualquer ação muito grande pelo e-commerce, o menor preço do Brasil vende. Não tem segundo menor preço, tá? Não tem terceiro menor preço. É o menor preço. Então, sim, é um mercado onde margens se perdem pra caramba. Quem entrar tem que saber o que está fazendo. E para encerrar aqui, hoje mais, informação também me chama atenção, hoje mais de 50% das nossas vendas são fulfillment. Ou seja, o Mercado Livre fica responsável pelo armazenamento do estoque. Ele guarda teu produto. Metade. Metade dessa venda gigante. Metade dessa venda gigante, o Mercado Livre guarda, ele prepara o pacote, ele imprime as etiquetas, ele embala e ele manda. Isso torna o envio muito mais rápido. Ou seja, entrar no e-commerce não é assim algo tão simplinho para pôr lá não, tá? Pode entrar inclusive através do próprio Mercado Livre, ele sabe o que está fazendo, mas já existe uma estrutura bem montada. Não entra de gaiato não, que é fria. E você, tem certeza que sabe ler manchete? Vamos fazer um teste contigo aqui, sacanagem isso, fazer teste, Lércio. Olha essa notícia, ele diz, dentro de e-commerce ainda, dentro de e-commerce. Comércio eletrônico já representa 70% dos negócios, diz comando do Magazine Luiza. Matéria aqui do Valor Econômico do dia 15 de maio, meio-dia em 33. Matéria novinha. Tá, então você é bom, né? Você não é aqueles caras que fica alienado, que não sabe nem aqueles tiozão que não sabe o que está lendo. O que essa matéria diz para você? Que o comércio eletrônico já representa 70% dos negócios do Magalu. Ou seja, veio crescendo, não é? Se você é tão ou tão pouco inteligente quanto eu, bom, já vem crescendo. Aí, outra matéria. Magalu cresce e e-commerce corresponde a 70% das vendas pela primeira vez. Lércio, é a mesma matéria. Pois é, essa é de 2021. Então, na Exame em 2021, a Magalu já tinha chegado a 70% das vendas por e-commerce. Voltando, em 2025, já representa 70% dos negócios de comando do Magalu. Você percebe como é facinho de manipular a opinião da gente? Se você ficar só na matéria dessa semana, e você não vai lembrar a matéria de 4 anos atrás, né? Nossa, já é 70. Olha como está crescendo. Não, não está crescendo. Há 4 anos ele era 70%, permanece 70%. Olha como você consegue, sem falar mentira, simplesmente pondo uma manchete verdadeira e induzir as pessoas a pensarem de outra forma. E aí você fala, tá aí a solução, eu vou para lá. E-commerce não é algo ruim, mas não olhe para ele sem respeito, porque ele pode te engolir. E como nos adaptarmos às mudanças do mundo? Olha, interessante aqui, afeta móveis, tá? O Brasil tem o menor número de nascimentos desde 76. Ano passado, 2023, aliás, foram 2 milhões e meio, 2 milhões e 400 e pouco mil brasileirinhos nascendo. Para você ter uma ideia, desde 76 não nascia tão pouca gente. Em 76 nós éramos 110 milhões de habitantes. Os 110 fizeram 2 milhões e meio de crianças. Os 211 milhões, o dobro, em 2023, fizeram os mesmos 2 milhões e meio de crianças. Sim, levou aí 40, 50 anos para isso, mas olha como está encolhendo a taxa de natalidade. Isso vai afetar teus negócios? Vai. A
puericultura, nome diferente para produtos para criança, não é tão diferente para mim, mas quem já é do ramo isso é comum. É um mercado enorme, então nós temos que olhar por vários ângulos, isso ao longo do tempo de forma bem devagarzinha. Então, vender berço é uma coisa que se vende menos. Sim, é um mercado que não cresce, porque não se faz muitos filhos. Por outro lado, antigamente você utilizava o berço para cinco, seis primos. Hoje, a criança passa por três, quatro berços, porque o poder aquisitivo permite, as pessoas gastam dinheiro com isso. Se gastam uma fortuna com seus cachorrinhos, uma fortuna e meia com o bebê reborn, imagina com o bebê que dá sorriso, abraça e fala papai e mamãe. É lógico que ele vai tomar um dinheiro, continua sendo um mercado interessante, mas o nascimento de crianças diminui. Então nós imaginamos que ao longo dos próximos 40, 50 anos, eu acho que a maioria de nós não estará aqui, mas essas indústrias de imóveis terão outra realidade, porque é menos gente para comprar móveis. Talvez todos morem sozinhos e aí nós teremos muitas casas, não sei como vai ser, mas é uma mudança. Eu achei muito interessante essa mudança, assim como muitas empresas ou muitos ramos têm que se adaptar. E o móveis vai ter que se adaptar também. Agora, olha esse produto que é focado na necessidade do cliente e não na vontade da empresa. Ocorreu algo comigo essa semana e a hora que eu vi, eu falei, eu vou compartilhar para ver o quanto uma empresa tem que alterar o rumo do seu produto, quer ela queira, quer ela não queira, sei lá. É duvidoso, diga aí a tua opinião nos comentários do vídeo, se você tiver uma opinião a respeito disso. Eu fui no aniversário e levei um pequeno isqueiro daquele tipo maçariquinho. Ele é mais forte a hora que você aperta, ele tem um bico mais comprido, que você não queima o dedo para acender a vela, aquelas coisinhas que soltam faísca. E conversando com uma pessoa e que tem posto de gasolina, falou assim: Nossa, isso aí vende muito esse tipo de produto em posto de gasolina para o pessoal acender baseado. Eu falei: Tá de sacanagem que o isqueiro, que tanto foi usado para os seus cigarros Marlboros da vida, hoje você tem um volume que se entra em posto de gasolina para comprar para baseado. Infelizmente, esse é o caminho. Tá bom. No mesmo dia, por uma coincidência, passei numa farmácia e ao lado do caixa havia uma placa do isqueiro Bic, também com um bico maior. E como que a Bic veio se adaptando a realidades do mercado, a mudança? Você pensou o isqueiro Bic? Tem menos gente fumando e ainda alguns com cigarro eletrônico. Então, como que você consegue continuar vendendo isqueiro? Pois é, aí eu me deparo com essa informação. O bique desse modelo aqui com o bico mais comprido, perfeito para velas. E do lado, e mais. Então era perfeito para acender velas e o Snoop Dogg, cantor aqui, dizendo que também dá para acender outra coisa. Se você não conhece, o Snoop Dogg é conhecido como um maconheiro. Basicamente dessa forma. Pior que isso, se você for entrar no site da BIC, isso está lá fora. Sim, vende lá de fora isso. Essa propaganda ou essa situação de se vender mais para esse caso, eu perguntei na farmácia, eu falei, caramba, levei um susto com isso, vendido em farmácia. O rapaz, e estava vazio. O rapaz me disse a seguinte frase: Olha, o que vem desses isqueiros para nós se vende tudo na hora. Para quê? Para acender baseado, para acender cachimbinhos. Que situação nós chegamos? Bom, a BIC é uma empresa, faz isqueiro. Se o mercado dela não é mais o cavaleiro solitário do Marlboro, hoje o dela é o maconheiro, ela fez o produto e ela se adaptou. A empresa tem que olhar para aquilo que ela tem capacidade de produzir. O dela é isqueiro. Como vão utilizar? Duvidoso, né? Um negócio complicado, complicadíssimo isso. Qual é a tua opinião? Escreve no vídeo aí pra gente. Empresas inadimplentes. Eu falei na semana passada sobre pessoas inadimplentes e veio essa matéria, 16 de maio, número de empresas inadimplentes bateu um novo recorde no país. Infelizmente, é real, é isso. Segundo o Serasa Experian, 7,3 milhões de empresas com conta atrasada. Mas, ei, Lércio, lá vem você com mas de novo. Sempre tem um mas. Eu fui puxar esse histórico longo, tá? Sempre bom a gente olhar. De 2016, você que está olhando no celular ou no carro, estiver ouvindo em podcast, talvez não dê. Mas você que está no celular, dá uma olhadinha nesse gráfico.
De 2016 até agora, só cresceu o número de empresas inadimplentes. Como a gente vai dizer que o problema está no mercado? Como a gente põe a culpa em governo? Como a gente põe a culpa em qualquer coisa, em taxa de juros? Porque é isso, é facinho da gente pôr a culpa, né? Mas olha aqui, 2016 para cá, o mesmo Serasa, que entende de inadimplência pra caramba, sempre disse a mesma coisa, vem crescendo. E aí eu fui buscar uma outra informação. Aqui, também indicador de Serasa, o número de empresas que nasceram no Brasil. Diferente de pessoas que a gente não está produzindo, empresa nós estamos sim. É o mesmo gráfico. De 2016 para cá, só cresce o número de empresas abertas. Qual a conclusão? Nunca teve tanta empresa devendo, também nunca se abriu tanta empresa. Se você tem 50 milhões de empresas, existe um X de empresa inadimplente. Dobrou o número de empresas no Brasil, dobrou o número de inadimplência. Ou seja, o recorde de empresas inadimplentes reflete um mercado ruim? Ô, Lércio, tem um monte aí em RJ, a Azul está pedindo, é capaz de pedir RJ lá nos Estados Unidos agora, mais uma. É, pois é, só que se você for olhar o passado, já não é de agora, já vai de muito tempo. Assim como várias empresas, o problema financeiro já vem de muito tempo. Então, como é que vai ficar? A gente tem que avaliar, olhar sempre com muito cuidado as informações, nós somos minados todos os dias de informações que vão se distorcendo. Esse vídeo acabou ficando um pouco mais longo. Muita gente na semana passada me alertou de que no Instagram está se cortando o vídeo dentro de 14 minutos. Então, passou de 14, realmente não vai ver o finalzinho. Talvez o YouTube seja uma opção melhor. Mas vamos lá, vou tentar me adaptar a caber isso dentro de 14 nas próximas. Prometo. Muito obrigado e até semana que vem.